Eu tenho nesses dias meditado nesta palavra, ou nestes textos, melhorou um pouco, dá para melhorar um pouquinho mais, nestes textos que Paulo escreveu a Timóteo. Tá bom, agora acho que ficou bom. A igreja está me ouvindo aí? Lá atrás estão me ouvindo? Tá alto? Tá? Não? Tá bom? Tá bom? Então pronto. Se tiver alto, briga com Mateus, tá bom? Briga comigo não. Glória a Deus. Briga com o Ney também. Deu Ney. Olha lá o Ney. Então o Senhor tem colocado no meu coração estes escritos, ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus. Eu já falei aqui algumas sextas atrás, né? Eu já falei de outros textos ou outras passagens, né? Que tratam a respeito das instruções que o apóstolo Paulo entregou a Timóteo, né? Nós falamos ali sobre 4,16 de 1 Timóteo, para ele ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Falamos também a respeito da apostasia, que nos últimos dias, nos últimos tempos, tem se expandido, tem se aumentado. Ficou ruim de novo. Que nos últimos dias tem se ampliado. Na semana, acho que passada ou retrasada, a gente falou no capítulo 13, um capítulo anterior, falando daqueles que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Falamos sobre falsos mestres, sobre falsos pastores, falsos no sentido de ensinar a palavra de maneira errada. Quando falamos assim, não estamos atacando ninguém. Não, nós estamos defendendo a palavra. Porque hoje, quando se prega o verdadeiro evangelho, é comum de alguém se sentir atacado. Quando alguém que não esteja disposto a cumprir com aquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra orienta, é comum às vezes as pessoas se ofenderem, ao invés de olharem para o texto, olharem para a palavra e se corrigirem, porque o intuito da pregação do evangelho é fazer com que a gente seja corrigido na nossa caminhada. O intuito das instruções que a palavra nos oferece é simplesmente nos moldar em conformidade com a palavra. O confronto é necessário para que a gente não se acomode. Porque se a gente nunca é confrontado, a gente começa a achar que a gente pode fazer do nosso jeito. E a pior coisa é ter alguém que não aceita a correção. O pai corrige o filho porque o ama. O pai corrige o filho e o quer bem, e por isso o instrui. No trabalho, no ambiente profissional, existem normas, regras que, se deixarem soltas, não vai ter eficácia na produtividade, no trabalho. É preciso criar normas, é preciso ter uma linha para seguir. Espiritualmente não pode ser diferente. Na nossa caminhada com Deus, nós precisamos estar sempre olhando para o que a palavra diz, para o que a palavra aponta, para o que a palavra instrui. Não é o que o homem acha, não é o que o homem pensa, não é o que alguém imagina, não pode ser. E quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está justamente combatendo isso. Os ensinamentos
que eram proferidos para a igreja, para aqueles que ouviam a palavra, mas não tinham base nas Escrituras, não tinham base na Bíblia. E a Bíblia, ela é a base de toda doutrina. A Bíblia, ela tem que ser a base de todo e qualquer ensinamento. A Bíblia, ela tem que ser a base da nossa fé. Não dá para a gente querer caminhar ou fazer qualquer coisa na igreja, na nossa família, na nossa vida pessoal, se não estivermos respaldados, embasados, alicerçados, firmados no que a palavra ensina. Isso se chama apologética, a defesa da palavra. E cada vez mais, irmãos, se tornam escassos a pregação do evangelho genuíno. Cada vez mais. Porque por conta de que, como as pessoas querem viver do jeito que elas pensam que devem viver, como as pessoas não aceitam ser confrontadas, muitos estão fazendo de igrejas negócios. Muitos estão fazendo de igrejas, eu ouvi outro dia, empresas, fazendo com que seja um negócio lucrativo. E com o foco no financeiro, com o foco no material, eles deixam de lado a essência do evangelho. Eles deixam de lado a essência da palavra. Porque sabe que se pregarem a palavra genuína, aquelas multidões, o ministério de Jesus é um exemplo disso, que eram multidões que o seguiam, interessadas naquilo que ele poderia oferecer, interessada na multiplicação dos pães, interessada em ver os milagres. E quantos hoje vêm para a igreja apenas buscando algo em troca, apenas buscando algo material? E eu não quero demonizar isso, dizer que é errado, mas o nosso foco não pode ser esse, porque estes que desta maneira se achegam a uma igreja, a uma denominação, eles estão simplesmente barganhando com Deus. Mas como barganhar com Deus? O salmista 116:12, ele escreveu: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Não há nada que a gente possa fazer por Deus que nos torne dignos de receber algo de volta. Nós temos que ter essa compreensão, porque a maior bênção que o Senhor Deus poderia conceder ao homem, Ele deu gratuitamente. Ele nos deu a salvação. Aleluia. O que de melhor Ele poderia fazer pela humanidade, Ele fez. Porque o textuário da palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Observe que é um amor que não tem tamanho, não tem medida. Ele é tal que deu, diga comigo, foi de graça. Ele deu o seu próprio filho por amor à humanidade. Então nós entendemos que tudo é pela graça de Deus. O Senhor, Ele é bom. Ele não é bonzinho, o Senhor é bom. Ele é bom. Ele permite que em algum momento a gente seja contemplado com algo,
Ele permite que a gente prospere se a gente colocar o nosso coração em obedecer os seus mandamentos. Bênçãos que estão contidas na palavra, nós não precisaremos correr atrás delas, porque o meu foco não está nas coisas, nas bênçãos. O meu foco está em obedecer, em seguir, em guardar, em praticar. Mas aí ele diz que as suas bênçãos nos alcançarão. Aí eu estou correndo atrás da bênção. Se você olhar para a palavra, você vai ver que as bênçãos te alcançarão. Se você colocar o seu coração nas coisas de Deus, você vai ver que quando você menos esperar, aquilo que você necessita, porque a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. O compromisso de Deus não é suprir desejos, caprichos, mas lá está escrito em Filipenses, no finalzinho da sua carta, se eu não me engano 4,16, que Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele, só Ele. Quer dizer, o Jeová provedor vai se manifestar. O Jeová Jireh vai se manifestar. O Deus da provisão, o Deus da providência, aleluia. Ele é poderoso para isso, Ele é bom, Ele não é injusto. Mas nós não podemos nunca, jamais, como dizem os antigos, colocar os carros na frente dos bois. A gente nunca, jamais pode colocar o nosso coração naquilo que o Senhor pode nos dar aqui na terra, porque senão a gente vai ser apenas mercador do Evangelho. Por isso, muitos estão preocupados em pregar apenas o que os homens gostam de ouvir, e os homens gostam de ouvir lisonjas. Quem não gosta de ser elogiado? Quem? Pergunte comigo, quem? Até criança. Que bonitinho, mas é tão lindo. Olha só, fez tudo direitinho, até criança. Então muitos estão adulterando, mudando a palavra para poder alcançar mais pessoas, defendendo que mais pessoas ouvirão a respeito do Evangelho do Reino. Só que muitos na verdade estão sendo enganados, muitos na verdade estão sendo engodados, atraídos pelos seus próprios desejos, e aí fazendo as coisas baseado naquilo que os corações enganosos almejam, desejam, suas próprias concupiscências carnais. E quando não acontece da maneira esperada, lá se vai um crente desiludido. Quando as coisas não saem do jeito que ele imaginava que fosse, é o evangelho triunfalista que a gente ouve falar. Aí a gente vê um crente cabisbaixo, um crente. Nós ouvimos a irmã Sandra falar aqui. Deus algum dia te decepcionou? Jesus algum dia te decepcionou? Jesus algum dia te desamparou? Por favor, pergunte para alguém que está do seu lado: o Senhor algum dia deixou de cuidar de você? Pergunte: o Senhor já te abandonou alguma vez? Quando foi que você dobrou o seu joelho para falar com Deus e Ele não ouviu a tua oração?
Quando foi que você se dispôs de todo o coração a buscar a presença de Deus, que Ele não se manifestou na sua vida? Aleluia. Quando? Nunca. Porque Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Pode passar as gerações, os governos, pode passar tudo, mas a palavra dele não muda. E por isso é que nós temos que nos embasar nela, porque a palavra dele não muda. Ele não muda, ele é. De geração em geração, ele é Deus. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Lá na frente o salmista diz: Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco, Ele corta, Ele faz. Mas antes dele fazer, Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Então, a admoestação, a exortação, o ensinamento é para que nós, ouvintes da sua palavra, não estejamos iludidos. Não se iluda. Não se iluda. Evangelho de Cristo Jesus, ele tem ainda cruz. Não tem só facilidades. Essa é uma mensagem que não pode deixar de ser pregada. E olha, depois que Paulo falou desse tipo de pessoas, nos tempos trabalhosos que sobreviriam, que você sabe, está aí no capítulo anterior, no 3, eu não vou ler, que eu já falei na sexta anterior. Paulo então, ele vai falar no capítulo 4 e no versículo 3. Eu não esqueci que eu não li o texto não, sabia que eu não tinha lido, tá? Daqui a pouco tinha alguém murmurando, o pastor nem leu o texto. Mas está escrito aqui. Estou julgando não, tá, irmão? Que hoje em dia é assim, né? Falou, está julgando. Jesus, ajuda o pastor Ricardo, Senhor. 4:3 de 2 de Timóteo está dizendo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então o que eu estou dizendo aqui não é novidade. Quem lê a Bíblia sabe que eu não estou falando novidade nenhuma. Sim ou não? Só que o problema, que o Espírito de Deus trabalhou no meu coração, o problema é que é o seguinte: tem aqueles que pregam, e Paulo está dizendo, ó, afasta-te destes afasta-te, evita, não dê ouvidos. Conheça a palavra para você saber o que você está ouvindo, medir o que você está ouvindo. Só que o problema é as pessoas que gostam de ouvir. Porque depois que o apóstolo Paulo fala destes falsos mestres, no versículo 10 do capítulo 3, pode ficar com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer assim: tu porém. Esse tu porém é eu e você. Paulo escreveu para Timóteo, mas é para nós. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo era um exemplo dos fiéis. Ele dizia:
sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Já pensou nessa responsabilidade? Ele escreve: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então ele fala para Timóteo: primeiro você segue a doutrina. O modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram. Ele fala em Antioquia, em Icônio, em Lis, quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Então ele diz: segue este caminho. Vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter desprezo, mas de todas o Senhor te livra. Aleluia. É a Bíblia, eu estou lendo o que está escrito. E também todos, diga comigo, todos. Então olha para o seu irmão e diga assim: é eu e você. É a igreja desse tempo. É os que querem. Paulo diz: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem que está dizendo? É o pastor Ricardo? Então como é que a gente quer seguir um evangelho de facilidades? Então Paulo está falando: segue a doutrina, segue o que você aprendeu, segue naquilo que você foi instruído, porque todos os que quiserem seguir este caminho, a Bíblia não mudou, o caminho ainda é estreito. Aqui é culto de doutrina, raiz. O caminho ainda é estreito. O caminho ainda é apertado. Se o caminho é estreito, diz o hino da harpa, a porta é também. Então nesse caminho não dá para me andar brincando, não dá para me carregar bagagem. O caminho é estreito, a porta é estreita. Isso quer dizer, eu tenho que deixar muita coisa para trás para seguir a Cristo. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para seguir neste evangelho verdadeiro. Está dizendo: todos os que piamente querem viver em Cristo também padecerão perseguições, lutas, problemas. Novamente no 14 ele diz: tu, porém, permanece, persevera. Não basta seguir, você precisa permanecer. Estou dizendo que a palavra está escrito. Não basta seguir, você precisa permanecer, perseverar. Aleluia. Ele está dizendo: permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Paulo se lembra lá de Eunice Lloyd, que ele fala no primeiro capítulo: tende a mesma fé, a fé não fingida. Amanhã é dia dos avós, né? Agora tem dia para tudo agora, né? Cada dia é um dia. Amanhã é dia dos avós. E Timóteo tinha a avó dele. 1:5 diz assim: traz à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó, Lloyd. Quem teve o privilégio de ter uma avó crente aqui? Uma avó que foi crente. Quantos ensinamentos, não é verdade? Quantas lições, quantos exemplos. E aí que a Bíblia diz: a fé dos tais imitai. Então Paulo está falando assim, desde a tua meninice, ele está falando de Lloyd, ele está falando de Eunice, mãe e avó, que instruiu ele na Sagrada Escritura. E aí ele está dizendo que toda a Escritura
essa que a gente lê, que a gente ouve, cada culto de quarta, sexta, escola dominical, domingo, essa escritura, ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que todo homem seja perfeito. Observe, seja perfeito, é fácil ser perfeito? Eu vou falar que é uma missão impossível, porque todos nós somos pecadores. Mas Paulo está dizendo que esta palavra inspirada por Deus, ela faz com que o homem seja perfeito. Quer dizer, é um processo que nós temos que buscar. É que nem um processo da santificação. O processo da santificação é diário, é contínuo. É tipo assim, tem uma pedra aqui no teu caminho. Você identificou aquela pedra? Tira ela. Aprenda com os erros, para que você não volte a praticá-los. Uma vida de santidade é aquilo. Você sabe que errou em alguma área, então procure estar em comunhão com Deus, procure ler a palavra de Deus, procure buscar ouvir a voz de Deus, para que naquele erro você não caia mais. Porque o problema é a gente não se permitir ser lapidado, é a gente continuar na mesma prática, é a gente continuar do mesmo jeito, todo dia faz a mesma coisa, toda vez tropeça na mesma pedra. Mas a palavra do Senhor, ela é inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos exortar, para nos instruir. É ela que nos santifica. Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra é que vai tirando as arestas. E aqui está dizendo: perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra, ela nos instrui perfeitamente. Se fazemos errado, irmão Josiel, não é culpa da palavra que está sendo pregada. Porque se estamos pregando a palavra divinamente inspirada, a palavra, ela faz com que sejamos perfeitamente instruídos, ensinados para toda boa obra. Então ele está falando, pregue a palavra, tempo fora de tempo, redargue-as e repreenda-as, exorte com toda longanimidade a doutrina. Aí ele entra no 3. E é aqui que eu quero encerrar com os irmãos. Porque virá tempo, a gente pode aplicar da mesma maneira do comecinho do capítulo 3, que ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele vai dizer: virá tempo em que não sofrerão. Observe que nos versículos anteriores ele está falando da palavra, da doutrina, da escritura, que é apta, que é inspirada, que ela é perfeitamente boa para nos instruir. E ele diz: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo fala para Tito da sã doutrina. E o que é doutrina, pastor? Doutrina são os ensinamentos com base na palavra. Doutrina são princípios que regem, princípios bíblicos, que devem reger a vida do cristão. Doutrina são ensinamentos e princípios que nos moldam para que a nossa fé esteja em prática, conforme a palavra. Só que na Bíblia a gente também encontra, lá em Apocalipse, abra comigo por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 3 ou 2.
capítulo 2. Capítulo 2, 14 diz assim: eu tenho contra ti, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, as quais eu aborreço. Também, mais à frente, mesmo no capítulo 2, versículo 20, diz: eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. No 24 diz: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então a Bíblia também fala de outro tipo de doutrina, ou seja, outro tipo de ensinamento. E tem doutrinação política, tem doutrinação partidária, tem doutrinação nas escolas de ideologia, de gênero, tem todo tipo de doutrinação. Mas a Bíblia, quando Paulo fala destes que não sofrerão a sã doutrina, ele está falando desta palavra que a gente está falando. Ele está falando destes ensinamentos, a qual anteriormente ele descreveu. Ele está falando da doutrina saudável, da doutrina correta da palavra de Deus. Porque alguns podem até ensinar uma doutrina, mas deturpando a palavra. Você ouviu há pouco tempo atrás um grande líder de uma denominação falando que para que se agregasse os tipos de pessoas que têm os seus comportamentos diferentes, seria necessário atualizar a palavra. Vocês ouviram, saiu em várias manchetes. Seria necessário atualizar a Bíblia, porque senão nós, a igreja, estaríamos mandando esse tipo de pessoa para o inferno. Ora, a igreja não julga, a igreja não manda ninguém para o inferno, nós não temos esse poder. Mas a palavra, a sã doutrina que julga o nosso comportamento. A sã doutrina julga as nossas ações. A sã doutrina julga as nossas palavras. E nós precisamos estar em conformidade com essa sã doutrina, porque são verdades bíblicas que nos edificam espiritualmente. A sã doutrina são verdades que nos confrontam e nos mostra quanto nós precisamos melhorar, nos mostram o quão nós estamos distantes, porque quando olhamos para a verdadeira palavra, cada dia mais a gente encontra mais defeito em nós, mais problemas em nós, mais situações que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa deixar de praticar, porque a gente é perfeitamente instruído. Aleluia. Verdades bíblicas que nos edificam, que nos exortam. E é tão bom quando a gente é exortado por Deus. É tão bom porque nos faz sentir amados, nos faz sentir abraçados. É tão bom porque a gente se sente filho, e não somos filhos bastardos, porque filhos bastardos são aqueles que não aceitam a correção, são aqueles que diante da repreensão eles dão as costas, eles ignoram. Eu estou pregando para uma igreja madura, eu estou pregando para uma igreja que conhece a sã doutrina, que sabe que o pecado
ele tenta entrar dentro da igreja de todas as formas, que sabe que de maneira sutis, o diabo, o nosso adversário, quer encontrar espaço na igreja. Às vezes a gente fica preocupado com coisas graves, com adultério, com roubo. A gente fica preocupado com coisas grandes, mas o diabo começa a entrar na igreja de forma sutil. Sutil. Começa colocando um irmão contra outro irmão. Sutil, está no culto, participa, mas tem ali uma situação que não foi resolvida. O diabo coloca situações no meio da igreja para ir se infiltrando, minando a ação do Espírito. Sim, porque a divisão no meio da igreja, ela promove com que o inimigo esteja fortalecido. Ela mina a ação do Espírito. Às vezes nós não estamos nos atentando, mas no nosso cotidiano, a gente está alimentando, regando uma semente que o inimigo tem lançado no nosso meio. E a gente está procurando fazer as coisas da maneira mais correta, mas nós estamos nos afastando da sã doutrina, deixando de nos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. E tem gente que não tem coragem de expressar amor, demonstrar afeto por alguém. Na obrigação ele diz: eu te amo em Cristo Jesus. Ele mesmo não ama, é por Jesus. Sendo que o mandamento é amar o Senhor e o teu próximo. Mas às vezes nós estamos deixando com que inimizades ganhem força no nosso meio. A gente está lendo a palavra, está ouvindo a palavra e está jogando para outro. Isso não é para mim. A gente está olhando para o lado, olhando para frente e diz: rapaz, aquela irmã tinha que estar aqui hoje. Mas só que nós mesmos alimentamos esses tipos de sentimentos. Então Paulo está dizendo: eles não suportarão a sã doutrina, não aceitam ser corrigidos. E aí ele coloca: com comichão nos ouvidos, sabe? Para querer ouvir aquilo que lhe satisfaz. Por favor, abra comigo Isaías, capítulo 30, versículo 9. Isaías 39. Segura aí que está acabando. Achou? Ó. Porque povo rebelde é este. Pastor Ricardo, o senhor está chamando ela de rebelde? Está escrito aqui, está 39. Povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis, para nós o que é reto. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganosas lisonjas. Quem que está falando isso? É a palavra de Deus. Também em Oséias, capítulo 4, o profeta vai dizer no versículo 6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Rejeitaste o conhecimento, e eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Mas isso lá no 9, ele continua dizendo:
Por isso, como é o povo, assim também será o sacerdote. Olha que coisa triste, irmãos. Está escrito na Bíblia isso. Como é o povo, assim é um sacerdote. Porque eles, a Bíblia diz, eles amontoarão mestres para si próprio. Está escrito: tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade. Ou seja, tudo aquilo que muitos participamos, ouvimos, às vezes prefere mudar de igreja do que mudar de comportamento. Às vezes prefere mudar de lugar do que mudar a sua atitude. Às vezes prefere mudar tudo, mas não querem mudar o coração. Prefere mudar de pastor, prefere mudar de igreja, de denominação, porque eles querem ouvir aquilo que satisfaça eles. E na primeira vez, ou na primeira oportunidade que forem confrontados novamente, lá se vai uma nova mudança. O que o Senhor quer que mudemos são as nossas atitudes, é o nosso coração. O que o Senhor quer que mudemos é o nosso interior. O que o Senhor quer é que a gente não amontoe para nós. Sabe o que é amontoar? Amontoar para si, doutor, é gente que quando é confrontado, ele começa a pesquisar no pastor Google, alguém que vai falar o que ele quer ouvir. Aí ele começa a amontoar, tá vendo? Eu achei um pastor aqui do YouTube, eu achei um pastor aqui do Instagram, eu achei aqui um pastor que fala assim, assim, assado. Mas às vezes o texto está deturpado, não quer aceitar o confronto, mas quer buscar para si algo que lhe dê subsídio para continuar na prática do pecado. Então pior que aqueles que ensinam, é aqueles que querem permanecer ouvindo, porque o problema maior está no coração deles. Eles vão desviar o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Essas palavras são as palavras finais de um apóstolo que estava para ser martirizado. Mas mesmo diante da morte, mesmo diante da iminência de que ele seria martirizado, ele não deixou de pregar a palavra. Ele não deixou de ensinar aquilo que era verdadeiro. Ei, o Senhor nos chama para que nós nos levantemos como igreja verdadeira neste tempo. O Senhor nos chama para que levantemos a bandeira do evangelho verdadeiro. O evangelho que é paz, o evangelho que é amor, o evangelho que é justiça, mas o evangelho que é transformação, o evangelho que muda, o evangelho que molda a vida do homem, o evangelho que transforma o caráter do homem, o evangelho que faz com que aquele que mentia não minta mais, faz com aquele que era escravo do pecado não seja escravo do pecado mais, faz com que ele viva uma vida plena na presença do Senhor. É isso que o evangelho promove. Não precisamos mais de máscaras, não precisamos mais fingir que somos alguém, não precisamos, porque diante daquele que tudo vê, todas as coisas estão nuas e patentes.
Não precisamos colocar a nossa indumentária e dizer: eu sou crente, eu estou indo para a igreja, porque aquele que tudo vê, Ele olha para o seu coração, Ele olha para o seu interior, Ele olha para os seus pés, aonde você está caminhando, Ele sabe com quem você se relaciona, Ele sabe, Ele vê, Ele conhece todas as coisas. Podemos enganar o nosso cônjuge, podemos enganar os nossos pais, podemos enganar o pastor, podemos enganar o sistema religioso, podemos, mas nunca podemos enganar a Deus. Coloca-se em pé, por gentileza. Aleluia. É canarra sobre andar. Os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Esse é um versículo que a gente não quer ouvir. Padecerão perseguições, padeceremos lutas. Mas na parte final do versículo anterior, versículo 11, ele diz assim: o Senhor de todas me livrou. Vai ter perseguição, mas você não vai estar sozinho. Vai ter levante, vai, mas o Senhor está contigo. Vai ter situações contrárias, irão ter, com certeza. Mas você não está só. Aperte a mão desse irmão. Diga para ele assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem um Deus que olha por você. Tem um Deus que mais de que ver a tua aparência, Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo a tua disposição. Ele está vendo o teu ânimo. Ele está vendo a tua fé. Ele está vendo a tua motivação. Aleluia. Então o que eu quero dizer para você, concluindo, é: segue a doutrina, persevera na doutrina, persevera na palavra. Não queira ouvir aquilo que faz bem para o teu ego, não queira, corra disso, fuja disso, porque você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus testifica no teu coração a mudança que você precisa ter. O Espírito de Deus pela palavra testifica, porque Ele nos confronta pela palavra, daquilo que nós precisamos melhorar. Perfeitamente instruídos por essa palavra que não muda. Põe a mão no seu coração. Ore comigo. Senhor, estamos diante do Teu Espírito. Olha para nós nesta hora. Olha para o nosso coração. Olha para o nosso interior, Pai. Olha, Senhor, com o Teu olhar de amor. Sonda-nos, Senhor. Olha para o nosso coração. Não nos deixe, Pai, ser atraídos, ser iludidos por aquilo que o mundo oferece, pelas lisonjas de um falso evangelho que não nos confronta. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe conformarmos com as coisas deste mundo. Não deixa, Senhor, que o inimigo encontre espaço no meio da igreja. Mas naquilo que estamos sendo instruídos nesta noite, naquilo que cada um de nós temos ouvido nessa noite, que comece em nós.
um verdadeiro avivamento, uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, provocada pelo verdadeiro evangelho, promovida pela sã doutrina a qual temos ouvido e a qual neste altar tem sido pregada. Nos ensina, Pai, a guardar e a praticar, porque essa sã doutrina, Senhor, mais do que um apanhado em que aprendemos em cursos teológicos, mais do que isso, é uma prática diária de fé, é uma prática cristã, que deve estar no nosso dia a dia, intrínseca ao nosso ser, para que a Tua palavra esteja escondida, guardada em nosso coração, Pai. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a não pecar contra o Senhor. Em tudo, Senhor, nós te pedimos, conduza-nos pela luz do Teu Evangelho e ajuda-nos a ser aperfeiçoados pelo Senhor, a ser a cada dia instruídos na Tua palavra, que edifica, que consola e que nos exorta. Agora eu te peço, ó Deus, estamos voltando para os nossos lares, saímos da Tua casa, mas não sairemos da Tua presença. Caminha conosco até em casa, Jesus. Fica conosco na nossa sala, no nosso quarto, na cozinha. Fica conosco no ambiente em que chegarmos, Senhor. Nós não queremos perder a Tua presença. É como Moisés disse: se a Tua presença não for conosco, não nos deixe sequer sair daqui, Senhor. Mas que a Tua presença nos conduza, nos oriente, e que no lugar que nós chegarmos, sejamos instrumentos do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Ó Senhor, eu te peço, eu te agradeço por tudo. Peço que o Senhor visite os enfermos, os doentes, os que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade. Visita o meu pai ali naquele hospital em Pindamonhangaba. Usa de misericórdia. Coloca a Tua mão, Senhor, usa a medicina, os medicamentos, os médicos. Guarda, Senhor, o Teu filho naquele lugar. E faz, ó Deus, faz aquilo que o Senhor tem de melhor. O Senhor tem sempre o melhor. Eu oro apresentando a Ti todas as causas, o Teu povo, a Tua igreja. Apresentando a Ti o trabalho de amanhã da EBF, que começa às 10 da manhã. Apresentando a Ti o trabalho da noite, o pré-congresso dos jovens. Que o Senhor manifeste a Tua presença neste lugar, a Tua glória resplandeça neste lugar. E que o Teu nome se faça glorificado em todo o tempo. Assim eu oro, assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós. E nós, que aguardamos a sua vinda, dizemos bem forte. Dizemos bem forte. Amém. Você disse amém. Abraça alguém que está do teu lado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão que está aqui. Deus te abençoe, tá? Deus é contigo. Vem aqui te dar um abraço.